Faltam 2 dias para a data marcada do leilão de 4 usinas hoje controladas pela CEMIG. O governo federal quer arrecadar pelo menos 11 bilhões de reais. O governo do estado, que é sócio majoritário da CEMIG, e a própria empresa lutam para evitar o leilão e manter as concessões. As 4 hidrelétricas representam cerca de 50% da capacidade de geração da companhia. Conversa comigo o coordenador da bancada federal de Minas e vice-presidente da Câmara, o deputado Fábio Ramalho. Bem-vindo, deputado. Eu que agradeço a alegria de estar aqui. É um prazer grande. Deputado, o senhor tem uma novidade sobre as negociações em torno das usinas. Quais seriam essas novidades? Novidade, a bancada de Minas, todos os deputados e todos os senadores estiveram juntos nessa questão CEMIG, indiferente da coloração partidária, o governador Pimentel, a CEMIG, enfim, o povo mineiro. O presidente Michel Temer, eu o procurei para que abrisse a mesa de negociação. A mesa foi aberta, a gente não pode negar isso. O que ficou acertado desde o início é que a gente alocaria o recurso para não ter o leilão. A CEMIG, infelizmente, não conseguiu alocar esses recursos. Alocar o recurso é conseguir financiamento para entrar no leilão e ou a carta fiança dos bancos. Ela tem um endividamento muito alto, né? Isso não cabe a mim fazer essa colocação. O endividamento dela é alto. E por isso, ela não conseguiu nenhuma carta fiança dos bancos. Ela está tentando, a gente está tentando salvar uma usina que seria Miranda. A gente vai tentar homologar esse acordo no penúltimo dia, para que fique com Miranda, e se a CEMIG conseguir, ela está aguardando uma carta fiança do Citibank, que alguns consumidores dela estaria organizando, conseguindo essa carta. Através dessa carta, o senhor falou alguns consumidores de grande porte. De grande porte, ferro-ligas. Então, esses empresários estão conseguindo uma carta fiança para a CEMIG. E eles ficariam com a energia do futuro, né? Comprariam energia agora para receber no futuro, e com isso aí a CEMIG ficaria com a segunda usina, que é a Jaguara. Então a gente vai aguardar até o último momento. Se não for, a CEMIG vai ter que entrar no leilão das usinas. Pois é, entrar no leilão das usinas significa disputar com quem está no leilão. Qual que é a expectativa desse leilão? Quem deve concorrer? Eu sei que na usina maior tem uma empresa chinesa, que é a de São Simão. E nas demais, a CEMIG está entrando com a aliança, com a empresa que tem uma parceria com a CEMIG, que é da companhia Vale do Rio Doce. Vamos dizer que a CEMIG consiga a melhor das hipóteses, que é manter Miranda e Jaguara, né? O que isso representa em relação ao todo, né, que ela está perdendo das concessões? Porque ela tem uma capacidade energética que tem uma dependência muito grande dessas usinas, né? Se ela se ela mantiver 2 dessas usinas que o senhor mencionou, o que ela mantém? Meu cálculo é que se ela está perdendo aí 40% ou 45%, ela mantém aí uma média de uns 15% a 20%. É muito pouco? É muito pouco, mas infelizmente você tem que analisar que a CEMIG, durante esses anos, ela teria que ter um dinheiro em caixa. É uma empresa muito rentável, mas ela não tem. Ela tem hoje, são dívidas imensas em bancos, que inviabiliza tecnicamente qualquer banco de conceder à CEMIG um aval ou uma carta fiança. Infelizmente, o presidente Michel Temer fez o que havia combinado conosco. Esgotou-se a possibilidade de pressão da bancada federal? Não é nem esgotar a questão de... presidente? Não é questão... uma coisa que a gente tem que ter é a palavra. O presidente teve a palavra de abrir a mesa de negociação. Infelizmente, a CEMIG não está tendo os recursos para honrar com essa mesa que foi aberta. Mas não é questão dela, é uma questão financeira. E nessa questão financeira, você tem que ter o recurso ou o aval de um banco. E ela não está conseguindo isso. Agora, o senhor falou que todos os deputados se envolveram, né, que isso foi um esforço conjunto. Nesse momento em que o presidente Michel Temer
tem uma nova denúncia na casa, chegou uma segunda denúncia, ele não fica mais aberto a negociações com essa bancada? Eu penso que as coisas... você tem que fazer a coisa sem ter nenhum tipo de faca no pescoço. Eu sou contra isso. O presidente abriu como deveria abrir, que abriu a mesa de negociação. A denúncia que vai chegar, a gente tem que aguardar. O presidente Rodrigo vai fazer os trâmites legais dessa denúncia, junto com o presidente da CCJ. Não cabe à bancada, isso não pode ser moeda de troca, não. O que a gente tem que fazer é cumprir com a nossa palavra. O presidente cumpriu com a palavra dele de abrir a mesa de negociação. Infelizmente, a CEMIG não está tendo condições financeiras de ficar com as usinas. Então, a gente tem que ter palavra. Eu dizia isso ao governador do estado há pouco tempo atrás e também disse isso ao presidente da CEMIG. Então, o presidente cumpriu com a palavra e a gente vai tentar ficar com aquilo que as nossas condições financeiras e econômicas conseguem. A gente está aqui para lutar, nós lutamos e iremos lutar até o último momento para ficar com as usinas. Mas vamos honrar a nossa palavra. Se arrumarmos o recurso ou o aval, a gente vai ficar com quantas usinas a gente aguentar ficar, mas temos que ter palavra e também honrar a nossa parte, que é o pagamento. Deputado, como é que está o clima no Congresso, na Câmara dos Deputados, especificamente com a chegada da denúncia? Acho que a denúncia, você tem que aguardar. Se é uma denúncia com mais de 250 páginas, que ainda tem que ser analisada, tem que esperar como que o presidente Rodrigo Maia encaminhará ela para o presidente da CCJ e como que será feita. Então, temos que aguardar tanto o presidente da Câmara como o presidente da CCJ para ver como que vai ser o trâmite dessa denúncia. Agora, ela é grave, mas você tem que aguardar. Sim. Agora, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele deu uma declaração nessa segunda-feira, dizendo que a base hoje na Câmara está fraca, está pouco coesa. Ele quis dizer isso mesmo, que ela não está forte o suficiente como deveria estar em relação ao que estava na primeira denúncia. Ele fez um paralelo. E, ao mesmo tempo, essa denúncia não chega um pouco fragilizada por conta dos últimos acontecimentos, da suspensão do acordo com a JBS. O senhor acha que ele tem razão? O presidente Michel Temer está com uma base fraca na Câmara? Eu penso que não. O presidente Michel Temer, apesar de ter alguns ministros que não fazem o seu dever de casa, o presidente tem feito aquela linha de encontro com o parlamento. Ele tem uma conversa boa com o parlamento, né? Ele escuta muito o parlamento. Então eu não vejo o presidente Michel Temer como um homem enfraquecido com a sua base, não. Quem não faz o dever de casa, deputado? Os ministros, né? Alguns ministros. Eu não vou citar nomes porque já estou cansado de citar esses tipos. Mas há problemas específicos com articulação política. Articulação política. Então quem faz essa articulação política realmente é o presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer, e você para fazer qualquer tipo, ninguém está aqui para falar que uma denúncia não é grave, mas qualquer denúncia que chega na casa, ela tem que vir acompanhada de uma prova. Então vamos aguardar, ver o que são 250 páginas, não vamos falar o que a gente vai fazer, vamos analisar primeiro, para depois a gente dar uma opinião como que as coisas vão funcionar. Agora, na primeira denúncia, houve sucessivas e claras manobras dentro da Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira por onde a denúncia entra na casa, né? E ela só pode ir a plenário se passar pela comissão. O governo fez uma série de manobras trocando o pessoal da CCJ para favorecer o resultado. O senhor acha que o governo consegue fazer isso de novo? Não, eu penso que não. Eu acho que quem está lá na CCJ, a questão de comissões, a gente tem, cada partido é que determina quem fica em cada comissão. Sim, mas os partidos estavam sendo pressionados na ocasião. Mas eles estavam sendo pressionados e o líder é que troca ou não, né? Se o líder achar conveniente que troque alguém de uma comissão, porque as comissões,
as indicações de cada comissão têm que ficar bem claro para a sociedade. Ela é do líder, ela é uma delegação do líder de cada partido. E ele pode trocar a qualquer momento. Porque quando você é presidente de uma comissão, tem que ficar bem claro isso. O presidente de uma comissão, quem escolhe o presidente é o líder, ela é por acordo. Todos os presidentes de comissão, eles não vão para disputa, não. É um acordo que há entre todos os partidos que têm direito. O partido maior tem direito à primeira comissão, o partido vai indo até que vai nos últimos partidos. Tem partidos que não têm direito à presidência de nenhuma comissão, porque são partidos que têm uma representação menor. Então as coisas na Câmara funcionam dessa maneira. É um regimento que você segue, indiferente de quem quer que esteja na presidência da casa. Mas a troca, né, pode ser uma decisão do líder do partido, mas estava atendendo ali naquele momento. Cada líder vai atender vai atender a sua base de acordo com o interesse da maioria, porque o líder, na sua maioria das vezes, ele reúne os deputados. E a maioria dos deputados é que define como que ele vai, porque se o líder não tem o apoio da maioria dos deputados, ele deixa de ser líder. Como é que está a relação do chamado Centrão hoje com o presidente Michel Temer? Na semana passada havia uma conversa na mídia sobre a insatisfação desse grupo. E também se falava muito de digamos, um mal-estar, no mínimo um mal-estar, porque o Rodrigo Maia ficou muito bravo publicamente, entre o DEM e o PMDB, porque o PMDB estaria tentando levar deputados do PSB que estariam acertados com o DEM e tal. Enfim, a história, os motivos eram esses. Esses dois episódios aí, isso pode complicar a situação, pode colaborar de alguma forma com uma situação mais crítica, mais difícil para o presidente? Eu penso que não. O presidente Rodrigo Maia, ele não vai misturar as coisas, ele já deixou isso bem claro, eu bem o conheço, ele não é de misturar as coisas. A questão é partidária. E tem que analisar também que cada parlamentar vai para o partido que ele achar mais conveniente para ele. Não é o presidente Rodrigo que vai convencer, é o presidente Michel Temer. Se ele achar que aquele partido não é conveniente para uma eleição dele, para uma reeleição dele, ele não irá para o partido. Então, eu acho que tem uma discussão partidária, né? Que ela não vai contaminar outras coisas. O presidente Michel Temer, quando você falou de Centrão, ele tem uma relação boa com todos os parlamentos, com todo o parlamento e com todos os parlamentares. Ele é um homem de escutar. Então eu penso que nós vivemos uma crise grave, vou te falar, mas que a gente vai solucionando, as coisas vão solucionando aos poucos. A gente tem que procurar realmente com que o país, as instituições funcionem e estão funcionando. As instituições não deixaram de funcionar, o Supremo tem feito a sua parte, o Ministério Público a sua, o Parlamento a sua, o Executivo a sua. Então, porque as instituições são assim, as pessoas passam, as instituições ficam. Então a gente tem que sempre dizer e sempre lutar para que todas as instituições funcionem e tenham liberdade no seu funcionamento. É o que ocorre numa democracia como a nossa. Agora, e o PSDB? Como é que o senhor acha que vai se comportar? Porque o PSDB, na última denúncia, na primeira denúncia, ele rachou, né? Literalmente, e em torno dessa história. E agora? Eu não posso afirmar, porque... Sim, naturalmente o senhor é do PMDB, mas o senhor é uma liderança que conhece os deputados e as suas posições. Né? Eu vejo que os deputados não vão mudar muito, não. O que eu tenho sentido lá na casa é isso. Se eu te falasse outra coisa, eu estava falando uma mentira. Eu não vejo isso, não. As pessoas não têm a reclamação do presidente da República, não tem. E qualquer denúncia, mesmo por mais grave que ela seja, ela tem que vir acompanhado de uma prova, para você não cometer nenhum tipo de injustiça. Deputado, e a reforma política? Aquela reforma política que praticamente não houve, né? Como é que ficou e a possibilidade de que ainda ocorra alguma coisa? Tem um ponto importante que é a questão do fundo público de campanha, né?
A reforma política, a gente avançou nela, assim. Votou, falta só 3 destaques. Porque aí a gente está colocando agora a cláusula de barreira, né? A coligação, ela vai ter coligação só agora, para 2020 acaba, né? 2018 mantém como está, 2020 acaba. Avançou-se alguns pontos na reforma política que foi votado, ficou só 3 destaques, será votado agora, vai para o Senado. E essa reforma política, que ela vem em hora boa também, ela vem para aprimorar. E você consegue, através dessa mini-reforma que nós fizemos agora, fazer com que você tenha uma reforma maior, que você tenha um tempo maior para fazer a reforma política que é urgente e necessária. A questão do fundo vai ser através de uma infra, ela já está com uma urgência lá, a gente vai tendo... Penso que a primeira coisa que você tem que fazer, nós temos que deixar da hipocrisia. Nós temos que fazer uma eleição com um custo mais barato. Eleição em qualquer lugar do mundo, ela tem um custo financeiro. O que a gente não pode fazer é ter custos exorbitantes. A gente tem que estar preparado para fazer uma campanha com um custo mais afinado com o momento, um custo mais razoável e o menor custo. Nós temos que ter um custo de campanha mais barato e quem tem que nos fiscalizar somos todos nós, tanto os deputados como os eleitores, enfim. A gente tem que ter custo de campanha adequado para o momento de crise, custo barato. Agora, deputado, você acha que aquele projeto que está vindo do Senado, que começou originalmente com um projeto do senador Caiado, pode ser realmente aprovado? Qual que é a perspectiva? Temos que aguardar, que na Câmara também tem um projeto também, que é mais ou menos idêntico ao do Caiado. Vamos ver qual está melhor e a gente chegar num acordo e aprimorar tanto o projeto. O Caiado é um grande senador. Mantém-se aquela ideia de retirar os recursos que hoje vão para horário eleitoral? Tem sim. Para colocar no fundo? Para colocar no fundo. E você diminuiria. A gente tem que fazer um fundo com menos dinheiro. Você não precisa fazer um fundão como eles querem. Eu acho que é um fundo, e o fundo é necessário, e dentro desse fundo a gente fazer com que a gente faça uma eleição com custos menores. E o senhor acha que essa semana passa? Não, isso aí vai ter tempo. Nós temos tempo, você tem até o dia 7, né? Então vai dar tempo, sim. As pessoas lá na Câmara, eu dizia, semana passada eu estava presidindo, eu falei, nós vamos votar. As pessoas não acreditaram. Votamos e ficou só 3 destaques que se vota rápido. Agora, o sistema de voto vai ser mantido o que estava aí. Não teve acordo, né? Não teve acordo. O Distritão era o que tinha mais votos, mas depois foi perdendo como se força. E, infelizmente, na Câmara, para você fazer qualquer tipo de reforma, você precisa de voto. Da última vez que o senhor esteve aqui, eu perguntei, vou perguntar de novo. Porque nós temos agora um cenário um pouco diferente, não é? Muita coisa aconteceu de lá para cá. Reforma da Previdência tem alguma chance? Porque a gente vê toda semana esse assunto sendo enterrado e sendo resgatado, não é? Ressuscitado. Eu vejo que não. Eu coloquei isso para o presidente várias vezes. A reforma da Previdência, ela é necessária, ela é urgente, mas você tem que ter uma comunicação e uma informação com a população. Hoje, se você pegar a reforma da Previdência, você tem o quê? Você tem 3 milhões de pessoas que consomem 164 bilhões de déficit. E você tem 29 milhões de pessoas que não é para você mexer com essas 29 milhões. Então, você tem que ter uma informação maior para que as pessoas entendam o que é a reforma da Previdência, para que venha das ruas o pedido da reforma. É isso que eu sempre falei, nós temos que ter uma comunicação maior. E o governo não fez essa comunicação, não fez esse dever de casa. Então, se você me perguntar hoje, eu acho muito difícil você fazer uma reforma da Previdência. Então, eu penso que o próximo governo poderá fazer isso com uma discussão maior com a sociedade e que a sociedade compreenda o que é necessário fazer pelo país. Quando você vai falar em reforma, todas as pessoas são contra, mas vai chegar um momento que você não vai ter recurso para o pagamento. Como hoje você tem
um país com cada cidadão não aguentando mais pagar imposto e você não vendo o resultado do imposto. Então nós temos que realmente fazer, não reforma só da Previdência, nós temos muitas reformas para fazer. Eu espero que o próximo parlamento possa já entrar com essa certeza, né? E a população possa saber que ela está votando para fazer reformas para que a gente tenha um crescimento, para que a gente tenha uma melhor saúde, a gente tenha melhor infraestrutura, para que a gente tenha uma melhor educação, porque se a gente não tiver isso, a gente não vai ser um país do presente, a gente sempre vai ser aquele país do futuro. Agora, deputado, hoje nós tivemos dados aí que foram publicados mostrando que hoje o Brasil tem seis grandes bilionários, né, que concentram a mesma coisa que 100 milhões de habitantes concentram. Com uma distribuição de renda dessa, o senhor acredita realmente que a gente vai conseguir evoluir nesse país desse jeito? Eu penso que sim. O país eu penso que a gente tem que lutar para isso. O Brasil é um país rico, cheio de riquezas naturais, é o celeiro do mundo, né, que se produz hoje, né, que você saiu de 100 bilhões de toneladas para 240. Bom, dizer, mas fica na mão de muito pouca gente. Né? Eu sei, mas você vai chegando um momento que as rendas vão melhorando. Você tem que lutar para isso. Né? O que se diz é que a reforma tributária poderia levar a isso, não vai ter reforma tributária? Eu estou falando, nós precisamos de várias reformas. Reforma tributária, reforma da Previdência. Para tirar um pouco das costas de quem é pobre e paga proporcionalmente muito. É isso aí. Tem hora, os bancos ganham muito, nós temos um país que temos um juro exorbitante ainda, né? Juro muito alto. Então a gente tem que ter um juro adequado para o momento, né? Só para a gente finalizar, eu não perguntei para o senhor antes, quando a gente estava falando da CEMIG, eu queria saber também em que pé está a negociação, ou se é que está em algum pé, do acerto de contas que o governo de Minas propõe. Esse acerto que prevê colocar na mesma mesa a dívida de Minas com a União e as perdas da Lei Candir, o ressarcimento que o governo do Estado pretende por conta da Lei Candir. A Lei Candir, ela tem que ser, o Congresso que tem que fazer essa negociação. Tem que ver como que vai ser as linhas da negociação, porque ela envolve todos os estados. Mas a bancada mineira está envolvida nisso? Está envolvida, sim. Então a gente está aguardando que seja votado lá e que a gente possa ver qual o acordo que a gente consegue fazer. Muitas vezes o acordo que a gente quer é um, mas o que é viável é outro. Então isso está pendente ainda? Está pendente, pendente no parlamento. Então o parlamento, na hora certa, nós temos até novembro para que seja feita. Foi a data que o Supremo deu para que a gente solucionasse esse problema. E qual que é a disposição do presidente da Câmara de pautar uma coisa dessa? Não, vai ser pautado. Isso aí vai ser pautado. Isso tem tempo e vai ser pautado. A gente tem que analisar, por exemplo, o que eu penso. O que você exporta de commodities, você não tem que tentar que nas commodities, como você tem que tentar acabar com a Lei Candir. O que é industrializado, não. Você tem que, porque está dando emprego, o outro não está. Você está exportando riquezas que produz aqui e riquezas que podem ser taxadas com pagamento de toda a venda. Agora, o que ficou para trás e não recebeu, difícil de receber? Eu acho muito difícil. Eu vou te falar com toda sinceridade. A gente tem que colocar as cartas na mesa e tentar viabilizar. Mas eu sou um cara realista, eu sou um parlamentar realista, eu não vou jogar para a plateia, eu sempre jogo, eu defendo Minas Gerais, defendo o meu estado, com vigor, com coragem, em todos os momentos, em todas as lutas de Minas, eu sempre estou e sempre tem me acompanhado toda a bancada. Então a gente tem feito o que é possível com muita coragem. Deputado, muito obrigada por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço.
Eu conversei com o deputado Fábio Ramalho, que é vice-presidente da Câmara dos Deputados e coordenador da bancada federal de Minas, lá na Câmara também. Nosso assunto principal aqui foi a CEMIG, mas falamos também de reforma política. A CEMIG, o leilão das usinas da CEMIG, a possibilidade da CEMIG ainda ficar com 2 das usinas, ainda não é uma questão totalmente definida, mas existe essa possibilidade, o leilão que ocorre dia 27, nessa quarta-feira. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.